Ok. Só admitindo a Dani. Admitir. Vocês receberam a informação de que está gravando? Sim. Sim. Okay. Tá bom. Então, sejam todas bem-vindas a mais uma aula, nossa segunda aula do curso A Fé Não é Cega. Hoje nós vamos explicar, eu vou explicar, a aula passada eu expliquei sobre o objetivo do curso, e um dos objetivos tem uma atividade que ela vai compreender todo o período do curso, e eu vou explicar ela hoje. E então tem dois links aqui no chat. Tem o link do Forms, que é para registrar a frequência. Todas conseguiram na última aula, tudo ok? Qualquer problema com frequência, é só falar com o irmão Anderson, secretário lá do Instituto. O segundo link é o podcast. Daqui a pouco vocês vão entender o porquê, mas vocês vão precisar gravar aí, né? Eu acho que clicar e deixar salvo esse link, porque depois que acaba a aula, o link não fica. Então, tá bom? Esse podcast nós vamos precisar dele. Vocês vão precisar, daqui a pouco eu explico por quê. Tá bom? Então, para nós iniciarmos, quem poderia oferecer a primeira oração? Eu coloquei, Dani, eu coloquei o link aqui em cima. Foi os primeiros links. Vocês estão tendo acesso a esses links? Assim, link para registrar a frequência e depois podcast. Aqui no chat. É que quem entra depois não aparece. Ah, tá. Então eu vou colocar daqui a pouco de novo. Tá bom? Já copiar aqui. E aí, quem pode fazer nossa primeira oração? Eu posso? Quem falou? Sabrina? Isso. Ok. Tempo é seu, Sabrina. Isso. Nosso querido e amado Pai Celestial, somos gratos por mais esse dia de vida que o Senhor nos concedeu. Gratos por mais essa oportunidade de estarmos aqui assistindo a essa aula. Que o Senhor possa nos ajudar a compreender mais sobre esse Evangelho, sempre está nos guiando e esclarecendo todas as nossas dúvidas. Que o Senhor possa abençoar a irmã por dispor do tempo dela para nos ensinar mais sobre a fé. Pedimos que o Senhor nos acompanhe durante essa aula. Essas coisas que pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigada, Sabrina. Então, ó, esse primeiro link que eu coloquei aí é o da frequência, tá? Então, à medida que nós formos aqui, eu já falo sobre o podcast. Então, para quem está chegando agora, eu acho que é a Flávia, né? Nossa primeira aula com a gente. Então, esse curso ele é baseado no livro do mesmo nome, A Fé Não é Cega, do Elder Bruce Hafen, com sua esposa, Mary Hafen, que são esses dois aqui. Ele é um 70 emérito agora, uma autoridade geral emérita. Está aposentado. Então, aqui está essa atividade que nós devemos fazer durante o curso. Então, como é que funciona? Eu sei que essa tela aqui, ela está pequena, de fato, mas então eu vou ler. Não sei se alguém consegue ler também. Mas, assim, os alunos identificarão e selecionarão uma questão religiosa, uma questão da alma, que enfrentam até o final da aula 3. Então, a aula passada nós não tocamos nesse assunto, mas nessa aula vocês já vão poder pensar aí para identificar e selecionar uma questão religiosa, uma pergunta, uma dúvida que vocês possam ter em relação ao Evangelho. O Helder, ele fala que ele era questões religiosas que ele assistia um curso na BYU, ele e a esposa dele. Foram lá que eles se conheceram. E ele falou que muitas pessoas, elas perguntavam, as questões que elas escolhiam era referente à história, algumas questões controversas sobre a história da igreja,
sobre Joseph Smith, outras pessoas simplesmente como podiam viver o evangelho mais plenamente, como aumentar a sua fé. Então, é isso. Segundo ponto, os alunos usarão os padrões e as experiências da vida real dos podcasts, aí que entra o podcast, para informar suas perguntas. Então, eu vou passar o link do podcast. Esse podcast aí só está em inglês. Então, o que que nós vamos fazer? Falei com o presidente. Eu falo presidente porque o diretor do instituto ele é meu presidente de destaque. Tá aqui, ó, esse próximo link que eu passei é o do podcast. Então, o que que dá para fazer? Lá tem várias questões, várias pessoas, são feitos realmente podcasts, só que é uma entrevista com essas pessoas, de acordo com cada tema que tem lá nesse site. Esse site faz parte do livro A Fé Não é Cega. Então, vocês vão lá, escolhem algum tema. Se vocês não sabem, é só colocar no tradutor em inglês. Eu também não sou muito boa, mas assim, os títulos eu consegui identificar quais eram os temas dos podcasts. Aí tem um vídeo. Esse vídeo você assiste no YouTube. Quando você assistir no YouTube, a opção, porque não tem dublado, a opção é você ir lá em legendas e colocar legenda automática em português. Vocês sabem fazer isso? Eu aprendi. Ele falou, olha, só dá para fazer isso, e eu fui lá e eu consegui fazer. Vai lá em configurações lá de legenda, aí você clica e escolhe legenda automática e português. Escolhe português. Aí você vai conseguir acompanhar o podcast que você escolher, com o tema que você escolher. E se de repente não tem lá, apesar de que lá tem muitos temas, assim, você pode formular a sua própria questão, tá bom? Então, vocês escreverão um artigo do que aprenderam em conexão com sua questão religiosa. Os alunos terão tempo a cada semana para adicionar notas ao seu trabalho. Então, nós vamos ter hoje, que é a aula que vocês escolhem. Vocês não precisam me informar hoje, porque isso é uma informação, né? Muita informação ainda. Aí, na próxima aula, vocês informam. E à medida, até a aula 5, vocês vão adicionando notas no seu trabalho. A partir da aula 6, vocês terão 15 minutos para apresentar, se vocês quiserem, para liderar as discussões aqui dentro, sobre as suas descobertas. E qual é a questão? A questão do livro é que dá novas ferramentas para que nós possamos guiar nossa vida por esses princípios e ferramentas para solucionarmos nossas questões da vida. Lembra lá da primeira aula que eles disseram que eles não pretendem responder a todas as perguntas, mas sim entregar um modelo. Então, usando esses modelos que nós vamos aprendendo no decorrer do curso, vocês vão poder solucionar e identificar essas questões pessoais suas e poder expor para a gente. Entenderam? Todo mundo está ok com isso? Calma que eu não estou ingerindo essa informação. Tá, então, assim, o principal hoje é vocês identificarem. Já pensa assim, eu preciso identificar qual é a minha grande questão, minha dúvida. E hoje nós vamos falar sobre esse modelo de pensamento que eles sugerem para a gente. Então vai ficar fácil, vai ficar fácil. Tá. O capítulo 2, ele se chama A Simplicidade que vai além da complexidade. Então, quando eu li isso, eu não entendi nada. Eu li no livro, eu li no manual do professor, o que significa a simplicidade que vai além da complexidade? Uma pergunta para vocês. Quem teve acesso ao livro, quem pôde ler, ou só quem tem acesso? Eu tenho acesso ao livro. Podem responder? Para eu saber se vocês estão com acesso ao livro. Pode responder no chat, é só ligar o microfone e dizer eu tenho. Eu tenho, e o presidente Barbosa, ele mandou o link e o documento em si no grupo. Ótimo, ele me falou. Então, mais uma questão, porque eu não estou nesse grupo e eu não tive acesso a esse livro ainda. Na verdade, Sabrina,
Você pode dizer para a gente como é que entra nesse grupo, porque eu também não estou no grupo. Aí a G pode entrar nesse grupo e receber. Pagê, eu posso mandar logo o link. Para Ah, você, eu não ótimo. tenho seu número. Não, eu eu acredito que eu não preciso estar no grupo, não. Só preciso saber que vocês estejam, que vocês tenham acesso ao livro, tá bom? Entendeu, Então, G, Sabrina? Ela não quer dar o número de contato dela para ti. Eu também senti longe de mim querer causar uma intriga. então, a gente vai já receber, né, da Sabrina. Então, qualquer outra pessoa está no grupo do Instituto, dos alunos, né, do Instituto, esse link para esse livro. Então, esse é o capítulo 2, a simplicidade que vai além da complexidade. Vamos entender o que isso significa hoje. Então, eles sugerem esse modelo de pensamento. Que é, ele fala assim, na busca de um pouco de ordem desse lado caótico, gostaríamos de compartilhar um modelo de pensamento, que é para encorajar o raciocínio claro, que é o nosso pensamento, com a escolha fiel, que é a nossa fé. E quando nós mantemos isso juntos, unidos, nós podemos alcançar o nosso equilíbrio espiritual. E isso vai nos ajudar a crescer. E para começar, ele dá algumas realidades sobre as tensões da vida, sobre os ideais do evangelho e as realidades da vida. Então, pense isso. Esse é o modelo de pensamento. Um raciocínio claro, que é o nosso pensamento, mais a nossa fé, nossa escolha fiel, é o que vai nos dar equilíbrio espiritual. E ele vai usar esse modelo em cima daquela complexidade e simplicidade. Nós vamos avançando. Deixa eu colocar aqui para vocês. Isso. Então, eu estou aqui apresentando alguns exemplos para vocês. Algumas imagens sobre expectativa versus realidade. Então, essa daí eu peguei assim, fotos nas férias. Olha a expectativa e a realidade. Outra foto. Quem já fez isso? Eu já fiz muito. Fiz isso hoje, por sinal. Assim, eu já vou acordar cedo, me organizar, me arrumar, para ficar tudo ok, para que 9h30 eu esteja pronta, sentada para assistir a aula. Não aconteceu. É as expectativas, né? Versus a realidade. Mais uma. Férias. Em vez de estar vivendo, está assistindo. Adorei a cara dela aqui, diz iludida. Essa é boa, acho que essa já doeu em todos nós que trabalhamos. Meus filhos falam assim, eles acreditam que todo final de semana tem que ir para o shopping. Não é assim não. Para ir no shopping a gente precisa ter dinheiro, precisa ter recurso para ir. Não é só chegou o final de semana e vamos. Mais uma. Não sei se tem algum estudante de direito aqui. Mas isso vale para todas as profissões, né, gente? A gente acha que vai sair abalando da faculdade. Vamos lá. Essa é o dia de hoje. Eu olhei para isso e pensei em hoje, sábado. Queria estar curtindo alguma coisa, é dia de faxina. Então, tá. Então, assim, o que essas imagens elas querem retratar para vocês? Esses memes, né, que retratam a nossa realidade, na verdade. Vocês podem falar. Eu acho que assim, o dia tá tendo isso aqui em casa, né? Ele quer comprar um carro. Aí eu falei para ele que não era o momento de comprar um carro, que a gente tem dívida no momento que não possibilita de comprar um carro. Ele, não, mas
eu vou comprar um carro assim, X, Y, não vou ter que pagar IPTU. Como é? O carro não é IPTU, não, né? É outra coisa. IPVA. E isso, aquilo, outro. Aí eu falei assim, mas carro tem manutenção. Carro tu tem que ir lavar, carro tem que colocar um lugar para guardar, carro tem isso, aquilo, outro. Aí falou assim, mas temos negativa. Aí eu falei assim, eu não sou negativa. É a realidade. Porque a gente acredita sem sonhar, e eu quero ter $1 bilhão, mas como tu vai ter esse $1 bilhão, que é a questão de todo o processo das coisas. Muito bom. Eu gostei do que a Gê falou sobre essa questão do que nós queremos e do que a realidade nos apresenta. Olha, a Sabrina já passou para a gente o link do grupo, tá? Todo mundo que quer entrar aí. Então, o Helder Raff, ele nos ensina que há uma tensão natural entre os ideais do evangelho e as realidades da vida. E ele cita que muitos jovens, crianças, jovens adultos, eles têm um otimismo e uma lealdade que os torna muito, muito ensináveis. E isso é bom. Ele fala que muitos recém-conversos adultos também frequentemente têm essa mesma atitude, de esse espírito alegre, de ver as coisas pelo melhor ângulo. Isso, inclusive, nos ajuda, nós que somos membros antigos, dá um novo gás, revigora a nossa fé, o nosso ânimo, na nossa ala, no nosso ramo. E ele fala que essa ambiguidade, ela existe, inclusive, nas escrituras. E eu gostaria agora que vocês pudessem pegar essas escrituras e pudessem ler. Nós temos quantos jovens na sala? Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu estou com 2 computadores. 5. Não, 4, né? 4, porque eu tenho dois nomes aqui comigo. Então, quem pode ficar com o primeiro NEF 4, do 6 ao 13? Não vai precisar ler para a gente, porque é a história ali de NEF com Labão, tá? Aí os outros a gente pode ler. Tá bom? Então, olha, vocês, eu vou designar aqui vocês por ordem que aparece para mim. Daniela, você pode ficar com o primeiro NEF 4, do 6 ao 13? Ah, tá, olha aí. A Dani já falou que já leu, ótimo. Flávia, você pode ficar com 6? E Flávia, você pode usar o chat, tá? Se você não está podendo falar, vou ligar a câmera, pode usar o chat. Ó, Mateus 6, 1. Aí, vamos para a Sabrina, pode Mateus ficar 6, com... eu? Quem está falando? A Flávia? Isso. Sim, Mateus 6, 1. E a Sabrina, Mateus 5, 16. A G fica com doutrina e convênios 1, 31. Aí eu volto lá para a Dani e a Dani vai ler o 8, 11, tá bom? 2 para você, Dani. Então, quando todo mundo tiver ok, só é dizer sim. Tá bom? E já consigo pegar as escrituras. Esse primeiro NEF a Dani vai nos resumir. Ok, podemos começar? É só dizer assim, eu estou com a escritura em mãos e podemos ir adiante. Eu já estou com a escritura em mãos. Ótimo. Então, vamos começar. Vamos começar com a Dani, ela vai contar a história. Vamos lá. Qual é essa ambiguidade de primeiro NEF 4, do 6 ao 13? Pode? O tempo é seu, Dani. Tá. No caso, fala da história de quando o Nefe voltou, né, em Jerusalém para pegar as placas que contavam a história da sua família, né? Seus antepassados. E que ele voltou e ele precisava matar Labão, né? E ele ficou... eu acho que ele
que ele sentiu na hora, tipo, ele não queria, né, matar ele por ele ser uma pessoa, por Nef ser uma pessoa boa e ele achar que estava cometendo algum ato ruim, né? E ele não queria matar Labão, só que o Espírito do Senhor falou para ele que ele precisava matar ele, porque antes que perecesse um homem, né, do que uma nação toda. Muito bom. Então, nós vemos um contraste aí do que o próprio Jeová ensinou de que não deveria derramar sangue inocente, não deveria matar, né? Um dos 10 mandamentos. Aí nós temos aí, né, sendo orientado pelo próprio Senhor a matar. Tá bom. Próximo, Mateus 6:1. Olha, para falar em divindade, né? Você pode ler. Quando é só um versículo, vocês podem ler. Tá, vou começar. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes visto por eles. De outra forma, não tereis galardão junto ao vosso Pai, que está nos céus. Muito bom. Então, aí nós temos uma instrução. Qual é a instrução que o Senhor dá? Para que a gente, como esmola, quer dizer, né, nas escrituras, ele se refere a jejuar ou dar oferta. Então, ele quer dizer para que a gente faça isso, mas não é como antigamente, eu acho que os fariseus faziam. Tipo, eles falavam para todo mundo que eles deram oferta, que eles jejuaram, que eles estavam de jejum. E o Senhor pede para que a gente não faça isso, para que quando a gente jejue, a gente fique como um dia normal. Esteja bem como um dia normal, sem falar para as pessoas que a gente está de jejum. Para aquelas pessoas, como eles faziam, né? Muito bom, Flávio. Obrigada. É isso mesmo, essa é a instrução. Quem está com Mateus 5,16? Eu acho que é a Sabrina. Sim, sou eu. Que fala assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Aí está a ambiguidade do 6 e do 5, percebem? Então, em 1, o Senhor disse que nós não devemos fazer as coisas para mostrar para as outras pessoas, como os fariseus, como bem a Flávia falou. E no 5, ele falou que nós precisamos fazer com que a nossa luz resplandeça para as outras pessoas. Vamos lá para a Doutrina e Convênios 1:31, com a G. Pois eu, Senhor, não posso encarar o pecado com o mínimo grau de tolerância. Instrução bem clara, né? João 8:11. E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Vocês conseguiram perceber? Essa ambiguidade? Perceber assim que em relação ao pecado, né, o Senhor, ele fala, ele não vai tolerar, como diz a escritura que eu li, ele não vai tolerar um mínimo de grau de pecado, mas como a escritura que a Dani leu, ele, se você se arrepender, porque a escritura, se não me engano, é quando levam a mulher apedrejada, né? É adúltera, exato. E eu tive uma experiência bacana com essa mulher que adultera, que traiu o marido. Porque na época de visitação do templo, eu entrei no banheiro masculino, vestiário masculino. E assim, contando só para vocês, que depois vai todo mundo saber, lá no banheiro masculino, o quadro que tem lá é da mulher. Dessa mulher que ia ser apedrejada, que ia ser julgada.
A imagem é ela lá, o Senhor e as pessoas virando para ir por causa dela. E aí eu achei interessante, e aí depois eu fui comparar que no banheiro feminino é a mulher com fluxo de sangue. E eu conversando com uma moça lá, ela falou assim, é interessante um quadro desse da mulher, né, que traiu o marido, estando no banheiro masculino, que mensagem quer passar, né? E agora, lendo essas escrituras assim, eu vi, como tu falou, falando em relação à diferença, né? Que é a mesma coisa, assim, ele diz sim e não. É por isso que muitas pessoas que elas ficam, mas o Senhor do Velho Testamento não é a pessoa do Novo Testamento. Não é isso. É que o Senhor, cada caso é um caso. Cada julgamento vai ser um julgamento. Né? Se a pessoa está fazendo coisa errada, com a intenção de fazer coisa errada, sabendo que o Senhor vai perdoar ela depois, e está fazendo com o intuito disso, o Senhor não vai tolerar isso. Mas, como no caso dessa mulher, ela fez coisa errada e se arrependeu de que tinha feito coisa errada e não usou os meios para poder dizer que ela estava arrependida, né? Usou de hipocrisia, o Senhor vai perdoar, o Senhor vai nos acalentar, vai nos proteger. Tudo vai passar naquele telão, gente. Exato. Muito bom, Gê. Alguém mais gostaria de compartilhar? Gostei muito, Gê. Qual princípio nós podemos tirar dessas escrituras? Eu acho interessante que a escritura que fala que o Senhor não vai tolerar o pecado é com nenhuma tolerância, né? Tipo, não vai aceitar. Eu achei interessante porque da outra escritura é em João, né? No Novo Testamento. Então, foi quando Jesus Cristo veio e ele veio mostrar compaixão por aquelas pessoas, né? Ele veio mostrar que ele era misericordioso, né? E essa escritura do Doutrina e Convênios já é uma revelação moderna, já é uma revelação atual. E ele fala que não vai tolerar. Mas eu creio muito em relação a aquela mulher, provavelmente ela não conhecia muito bem sobre o Evangelho, e ele precisava dar aquela oportunidade de ela conhecer, e foi como ele falou no final, né? Não peques mais. Ele deu a oportunidade, ele foi misericordioso com ela, porém ele foi bem claro, né? Não cometa de novo. E é assim conosco, né? Nos dias atuais. A gente conhece o Evangelho, a gente é batizado para quem não nasceu no Evangelho, né? Mas a gente se purifica de tudo que a gente fez de ruim e a gente promete assim o que a gente não vai voltar a fazer. Então acho que também é em relação a isso. Muito bom, Dani, muito bom. Alguém mais gostaria de compartilhar um princípio que conseguiu aprender com essas escrituras? Que o Senhor, ele ama... Oi? Desculpa, só porque eu ia falar que eu vou precisar me ausentar, não vou poder participar, eu vou estar ouvindo, porque eu vou estar atendendo agora uma cliente, e aí, assim que eu terminar, eu volto, tá? Tá, ótimo. Tá. Eu vou estar aqui, mas eu vou estar só ouvindo, tá? Tá bom. Obrigada. Que o Senhor, ele ama todo mundo, né? Por mais que eles sejam pecadores do Evangelho, por mais aquelas pessoas que façam errado, ele continua amando, porque ele morreu por todos. Ele morreu por todos, com cada pecador, com cada pecado, ele sofreu. E é muito importante a gente se lembrar disso, porque aquela mulher, como os fariseus faziam, né, que eles iam apedrejar ela e levar até o Senhor, porque eles pensaram que aquilo era o certo. Então ele falou, não, vamos levar até o Jesus Cristo, porque ele não vai dizer que a gente está mentindo bem assim. Ele vai ter que apedrejar ela. E não foi assim. Ele falou, quem não possui pecado que atire a primeira pedra. E ninguém atirou, porque todos possuem pecado.
A gente peca no andar, no pensar, no falar. A gente peca em todos os momentos. Claro que tem os pecados. Não tem nem pegadinho, nem pecadão, né? Mas, como eu costumo falar, claro que tem pecados muito mais graves. Pecados que realmente têm consequências muito mais sérias do que a gente só falar, do que a gente só pensar. Então, foi isso que ele queria mostrar. Que ele ama todos. Não é porque ela pecou uma vez, ela iria ser apedrejada. Por mais que ela tivesse pecado várias vezes, eu acredito que o Senhor não iria apedrejar ela, porque vai ter o julgamento lá em cima, como a moça falou, tudo vai passar no telão. Então, ele ia dar ser justo lá em cima. Não para mostrar para os outros que ele apedrejou ela porque ela fez 3 vezes o errado. Eu acho isso. Muito bom. Excelente, Flávia. Muito bom mesmo. A justiça, ela é verdadeiramente uma doutrina divina, uma lei divina. Mas a misericórdia também é. Então, como você bem lembrou, o Salvador Jesus Cristo, ele estava nesse momento ensinando a eles sobre algo que ele ia fazer. Então, muitas das vezes, esses dois conceitos de justiça e misericórdia, eles parecem inconsistentes, mas eles são reconciliados na doutrina superior da expiação de Jesus Cristo. Então, era isso que ele estava mostrando para nós e para aquelas pessoas daquela época. Existe a justiça, mas eu trago a misericórdia através da expiação. E como é que nós temos acesso à expiação? É o que ele falou para ela. Vai e não peques mais. Que nós entendemos como arrependimento, que é quando nós deixamos para trás os nossos erros e passamos a ter uma nova vida. E isso só é possível através da expiação do Salvador Jesus Cristo. Muito obrigada, Flávia, nos lembrar disso. Quem pode ler para a gente? Eu. Deus nos deu princípios corretos pelos quais podemos governar, e a nós mesmos, mas esses mesmos princípios às vezes parecem estar em conflito. Fazer uma escolha entre duas alternativas plausíveis, dois bens, é mais difícil do que fazer uma escolha quando existe um contraste óbvio entre o bem e o mal. Mas aprender a fazer esse tipo de escolha é essencial para a nossa maturidade espiritual. Vocês entenderam que o Elder Raffen está nos ensinando? Vocês já tiveram uma experiência em que vocês tiveram duas alternativas plausíveis, ou seja, dois bens, duas coisas que eram boas. Com certeza é mais fácil de escolher, né? Pode falar. Foi nesse sábado agora que eu tive. Estou me preparando para a missão, né? Só que no sábado que passou, iria ter uma atividade com a presidência do tempo na minha estaca. Só que nesse horário eu tinha instituto e tinha que estar lá para a preparação missionária também e para o instituto do Novo Testamento. Então, eu escolhi ficar no instituto porque o instituto é uma coisa muito boa e a programação, a atividade que teve com a presidência do tempo também é uma coisa boa. Só que eu tive que pesar as duas coisas, porque eu precisava estar lá no Novo Testamento. Porque talvez eu estando na atividade não iria aprender tanta coisa como eu aprendi lá. É que nem como eu costumo dizer, usar a experiência de João Batista e de Pedro, eu acho. Eu acho que foi Pedro, que o Senhor perguntou o que Pedro queria, se ele queria ir
para lá para cima com o Senhor, para ficar com ele, ou queria ficar aqui embaixo. E ele escolheu ir logo. João Batista escolheu ficar aqui e levar mais almas com o Senhor. Todas as duas escolhas não foram erradas, todas as duas escolhas foram boas, só que uma foi melhor do que a outra. Então é isso que temos que fazer nessas horas. Temos que pesar e ver o que realmente importa para a gente. Muito bom, muito obrigada. Eu gostei. Gê, eu sei que você levantou a mão. Você é a próxima a falar. Eu só quero lembrar, eu lembrei quando a Flávia estava falando de uma devocional que eu participei com o irmão do Instituto, ele era um dos diretores regionais, acredito eu, e ele falou sobre o que o presidente Monson, na época, ele tinha falado para todos os jovens em idade de Instituto, façam do Instituto uma prioridade. E ele falou assim, olha, na minha terra, prioridade é primeiro lugar, não sei aqui para vocês. E ele falou justamente sobre isso para nós. Jovens, tem uma atividade na ala, tem uma atividade na estaca, no horário do instituto, a prioridade é para os jovens, na idade de instituto, é o instituto. Então, muito bom, Flávia. Realmente, você está seguindo o que o Senhor nos ensinou. Entre dois bens, nós precisamos escolher, e isso vai nos ajudar em nosso crescimento espiritual, nossa maturidade espiritual. Pode falar, Gê. Agora que tu falaste tudo que eu ia falar, agora... Oh, desculpa! Mas, assim, só completando, eu não sei se foi nesse discurso ou se foi essa pessoa, porque eu sou péssima nisso. Eu sou péssima em gravar. Eu absorvo o conhecimento, mas eu esqueço quem foi que ensinou. Mas eu sei que foi num discurso assim também, que foi falado a respeito de escolhas, né? Ela estava falando sobre a escolha de ir para o instituto ou ir para a atividade da ala. E é saber escolher o que é bom e o que vai ser excelente, né? No caso, ela fez a escolha excelente, porque, como tu acabaste de falar o que eu ia falar, para nós jovens, a prioridade é estar no instituto, né? Uma coisa que eu falava quando fazia parte dos comitês do instituto era assim, mas eu já me formei. O profeta falou, o Senhor falou para o profeta falar que faça do instituto uma prioridade dos jovens de 18 a 30 anos. Mas eu tive filho, 18 a 30 anos. Né? O torna a falar, mas eu moro longe, 18 a 30 anos. Mas eu tô casado, né? Eu casei. Eu casei, mas não interessa. 18 a 30, tu fez 31 quando tu casou? Né? Quando tu teve um filho, tu teve uma criança 31 anos agora, você? Não, você continua tendo a idade entre 18 e 30 anos para fazer do instituto uma prioridade. Né? Então, tem uma atividade, como no caso dela, né? Que a liderança ia ser bom, ela conhecer a liderança e tudo mais, mas a prioridade para ela é estar no instituto. Né? Hoje em dia eu vejo, eu estava falando isso com um dos representantes do Quórum, ele veio me perguntar como estava a situação, e eu falei assim, olha, não faço mais parte de comitê nenhum, não sou mais líder do JAS, mas a grande preocupação do Instituto hoje em dia é em relação ao pessoal do Quórum, esses homens que casam, que não vão mais para o Instituto. Né? E hoje em dia, porque eu tenho filho pequeno, não tem mais desculpa. Está aqui a gente assistindo aula da nossa casa. Né? A semana todinha, hoje em dia, agora você assiste a aula em casa. É se planejar para assistir a aula. Abrir aquele momento assim para você voltar a assistir, ou então você continuar assistindo. Né? Não precisa mais estar no instituto, à tarde, no sábado. Né? Porque o meu marido tem ciúme, dou ir. Não precisa tu ir para o instituto. Tu tá assistindo online. Eu tenho um filho pequeno, vai incomodar os outros. Assiste em casa. Teu filho pequeno não vai estar assistindo, atrapalhando os outros. Né? Então, acho que fazer a escolha excelente. É uma escolha boa cuidar da casa do seu marido, dos seus filhos, né? Ou então ir fazer ver um filme com essa criança, né? E tudo mais. Mas é uma escolha boa. Mas a escolha excelente é você estar agora aprimorando seus conhecimentos, aprendendo coisas novas, que você só vai aprender se você procurar um lugar certo. O lugar certo para os jovens de 18 a 30 anos, casados, solteiros, com filho, sem filho, é no instituto. Então, né? Só acrescentando o que ela falou. Ótimo, muito obrigada. Escola
nome do discurso que vocês acabaram de falar, por favor? É do ELD, presidente do quórum, presidente Ox, se eu não me engano, Dalenga Ox. Se chama, ele fala sobre o que é bom, muito bom e excelente. Eu não lembro agora o nome do discurso, mas eu vou procurar aqui, peço quando eu colocar lá para vocês, tá bom? Mas, Poxa, Flávia, eu acabei de falar que eu absorvo o conhecimento e esqueço quem falou também perguntar o nome do discurso, quem discursou. Vai ficar difícil, mas eu acho que foi numa conferência que falaram sobre isso. Foi faz um tempinho já, gente, faz um tempinho já. E muita gente cita esse discurso de tão impactante que ele foi, sobre bom, muito bom e excelente, sobre as escolhas que nós precisamos fazer. Tá? Mas eu vou conseguir isso para vocês. Então, a vida ela é feita disso, de ambiguidades. E ele fala que existe uma lacuna. Ele chama de lacuna esse espaço entre o ideal e o real, aqui no nosso plano mortal. Lá em 2 Nef 2,16, nós aprendemos que é preciso ter oposição em todas as coisas. E há uma lógica para que haja isso, para que tenhamos essa oposição em todas as coisas. E o Eld Hafen, né, e a irmã Hafen, eles vão basear um modelo de 3 estágios. Eu estou olhando aqui para mim e não mudei para vocês. De 3 estágios, com base na perspectiva oferecida por esse juiz chamado Oliver Wendell Holmes, um notável juiz americano, que falou o seguinte, quem pode ler o que ele falou? É inclusive o tema da nossa aula e o capítulo 2 do livro. Posso ler? Pode. Eu não daria um centavo pela simplicidade neste lado da complexidade, mas eu daria minha vida pela simplicidade do outro lado da complexidade. Vocês entenderam alguma coisa? Eu não entendi quando eu li isso, não. Eu acho que está falando sobre o véu. Não, é interessante. Olha, muito bom, muito bom, excelente aqui a Sabrina postou. Sabrina, perfeito, sabe? A Sabrina, ela vai ser minha assistente aqui na aula, para ficar olhando o link, mandando os links e cuidando do chat. Então, o que ele está falando? Nós vamos exemplificar hoje esse conceito desse juiz e dessa sugestão do casal Hafen para nós no livro, tá? Então, o que é esse primeiro estágio? Vamos lá para o primeiro estágio. Adoro a conversa daqui da Sabrina e da G, olha. Oi? Aqui, o primeiro estágio. Quem pode ler o primeiro estágio? Aí nós vamos, lembrando lá do início da aula, que vocês vão escolher uma questão pessoal, uma dúvida em relação ao evangelho, em relação à história da igreja, em relação à sua própria vida, a vida de algum familiar. É uma questão que você tem em relação ao evangelho, que você queira buscar uma resposta, tá bom? E nós vamos passar essa questão por esse crivo, por esta peneira. E esse é o primeiro estágio. Quem pode ler o primeiro estágio? Aí vocês vão entender o que é simplicidade desse lado da complexidade e simplicidade do outro lado da complexidade. Vamos lá. Não estou Quem pode ler entendendo nada dessa frase, mas eu vou ler. Tu vai entender. O primeiro estágio do nosso modelo é a simplicidade neste lado da complexidade, que é inocente e que não foi testada. Continuo sem entender. Tá, então vamos lá. Acabei de ter podemos fazer uma analogia aqui. Imagine um rio. Esse rio é a complexidade. De um lado, nós temos a simplicidade, do outro lado, nós temos a simplicidade depois da complexidade, ou seja, depois do rio, tá bom? Vamos estar todo mundo nessa linha. A complexidade aí é o nosso rio. Então, Do no caso... Oi, pode falar. É porque agora, não sei se eu estou usando o raciocínio certo, mas então quer dizer assim, aquele esforço de permanecer no zero ou
passar por tudo tem que passar para poder alcançar o reino celestial. Tipo isso? Sim, você já está no caminho certo, é exatamente isso. Então, eu vou dar exemplo de pessoas no estágio 1, aí vocês vão conseguir se encontrar. As pessoas que ainda se encontram na simplicidade inicial do estágio 1, que é essa daí, essa simplicidade inocente, elas não conseguem enxergar qualquer lacuna, elas não conseguem ver distância entre o real, entre o ideal e o real. Então, ela está ali no ideal. Eu não consigo ver o real. A vida, lembra lá do expectativa e realidade? Ela está na expectativa, ela não consegue ver a realidade. Então, elas filtram quaisquer percepções de diferença do que é real e ideal. Outros, eles conseguem até enxergar, assim, alguma coisa do real, mas eles ignoram, consciente ou não, isso, fingindo que não existe, fingindo que aquele real não existe. Então, são pessoas muito otimistas, são pessoas que, acredito, são os recém-conversos, as crianças, que o evangelho se resume, ele cita esse exemplo de um bom aperto de mão, um bom sorriso, que tudo vai bem na vida. Então, eles vivem o ideal, obstinadamente. Então, eles não sentem o desconforto do real. E os que conseguem perceber esse desconforto, eles fogem, porque eu quero ficar aqui no meu mundo do ideal. Isso aqui é o ideal. Entenderam? Esse primeiro estágio. Se eu falar que não, vai pegar muito mal? Não, não. Aí vamos ver se outra pessoa também não entendeu, só a G que tem coragem. Vamos lá. Não, também não entendi não, testifico junto com ela. Ótimo, então vamos lá. Vamos explicar para vocês. Então, a simplicidade, ela, como ele fala, é uma fé inocente. Eles não foram passados pelo teste, que fala que eu não fui testada, significa que são aquelas pessoas que são... Vocês já conheceram? Eu vou dar o exemplo que ele dá, tá bom? Aí talvez vocês entendam. Eles falaram que eles foram numa reunião de presidiários, uma reunião da igreja dentro de um presídio feminino. E lá era uma reunião de testemunho. E uma das presidiárias prestou seu testemunho. E ela falou o seguinte, que quando ela era da igreja, criança, ela disse que ela sempre levantava-se e prestava seu testemunho. E ela falava assim, eu amo minha mãe, eu amo meu pai, eu sei que a igreja é verdadeira, e eu sei que Jesus Cristo morreu por nós. Então, ela falava isso. Ela disse que regularmente ela prestava esse testemunho. Com a voz infantil e inocente de uma menina, ela falava isso. Porém, aí agora eu vou ler as palavras dela. Porém, hoje, atrás dessas grades, digo as mesmas palavras, com novos olhos e com um novo coração. Agora entendo o que aquelas palavras realmente significam. Sei que a igreja é verdadeira. Meu Pai Celestial me ama. Jesus sofreu por meus pecados. Ela estava descobrindo a simplicidade do outro lado da complexidade. Isso ajudou a clarear? Pode dizer que não, G. Vocês estão me ouvindo? Sim, Eu tô. só assimilando aqui o que vamos falar para o senhor. Ele fala assim, as pessoas que ainda se encontram na simplicidade inicial do estágio, elas não conseguem enxergar qualquer distância entre o real e o ideal. Elas vivem no ideal. Porque, assim, o que tu falou pareceu, assim, a inocência, né? Quando a gente é pequeno. Inocência. Exato, é inocente. É o que ela falou, que é inocente que não foi testada. É uma fé que não foi testada. É uma fé da pessoa que acabou de conhecer o evangelho, teve uma boa experiência com o Espírito, foi batizada. E ali é um novo mundo, é o ideal dela.
a igreja é verdadeira, tudo é verdadeiro, e a vida vai ser um mar de rosas a partir de agora. Não tem tempo ruim para eles. Não tem tempo ruim para eles. Eu tive uma experiência na última aula que eu estava, de uma irmã maravilhosa. Ela batizou ali no período da pandemia. Ela batizou algumas semanas antes de eu poder ir para a igreja, que eu demorei um pouco para ir para a igreja por causa das crianças lá em Manaus. E eu a conheci, assim, uma mulher maravilhosa, muito, muito dedicada, muito disposta a servir. Estava assim, eu trabalhava com a história da família, fizemos as 4 gerações dela. E teve um momento que ela se encontrou com o primeiro desafio dela. O primeiro desafio em relação à fé dela. A nova fé dela. E ela não conseguiu superar esse primeiro estágio, porque há um problema em se manter nesse estágio. Ele fala assim, a fé pode se tornar cega e superficial, porque lhe falta consistência e um meticuloso discernimento. Lembra lá de Alma, quando ele fala sobre plantar a semente? Então, essas pessoas não criam raízes profundas que ajudam a lidar com as realidades desconfortáveis, porque a nossa vida, como nós vimos, ela não é só o ideal, ela vai ter o real. E esse real, a G quer falar ou você só não baixou a mão, G? Esse real são as dificuldades da vida que todos nós precisamos passar. Pode falar. Eu acho que agora eu consegui entender. Vamos lá. Eu vi isso nesse domingo que eu estava de testemunho. Foi esse? Uhum. Foi outro? Foi no outro domingo que foi domingo de testemunho ou foi nesse? Não sei. Foi Eu nesse, sei que eu estava nesse mais recente domingo de testemunho. Muitas irmãs foram lá, falaram que o evangelho é verdadeiro, que isso aqui, aquela testemunho em si. E aí foi um irmão lá, e ele falou assim, eu não vou prometer para vocês que seus problemas vão acabar. Eu não vou dizer para vocês que depois que vocês se batizarem na igreja, vai ser, como falaste, um mar de rosa. Seus problemas vão acabar, não vai ter mais conflitos, vocês vão viver, vão ter dinheiro para pagar todas as despesas, vocês vão viver em harmonia, chegar e abraçar os irmãos e viver um arco-íris eterno. Né? Você vai ter dificuldades. Você vai ter irmãos que uma hora não vão estar bem e você vai ter uma desavença. Mas é por esse motivo pelo qual você não tem que se afastar do evangelho. E aí, usando o método do Instituto e das aulas e tudo mais, e usando o exemplo da Flávia novamente, em relação ao que eu falei ainda agora, né? É o mar de rosa quando a gente é solteiro, não tem notificação na vida. Eu, jovens que têm família no evangelho, que moram com os pais, né? Eu moro sozinha faz muito tempo. Mas eu vejo jovens assim, tipo, que vai para o instituto, papai vai me dar dinheiro para ir para o instituto, né? Eu vou para o instituto, estou aqui, vou chegar em casa, a janta vai estar feita, né? Não vai ter preocupações para poder viver o evangelho, né? E aí, quando você casa, quando você tem filho, você tem aquela preocupação de que o neném tem que comer, o neném tem que dormir, ou então eu tenho que chegar em casa, né? Eu tenho que fazer isso porque ele já fez isso, porque se tu vive num casamento opressor, gata, foge. Mas cada um tem suas obrigações para cumprir. E aí, tipo, por exemplo, eu tô aqui assistindo aula, podia estar muito bem lá embaixo, lavando a louça, adiantando o almoço, né? A gente tem essas preocupações. Quando a gente é solteiro, tipo, eu faço almoço depois, minha filha vai acordar mais tarde, né? Me organizo para poder fazer as coisas do ritmo que eu quero fazer. E com o tempo, quando você vai vivendo no evangelho, vai vindo as preocupações, as dificuldades. O templo, por exemplo. O templo, antes, uma semana no ano para eu ir. Uma semana no ano para mim ir para o templo, dá para mim abrir nas minhas férias e ir me dedicar somente ao templo. Agora a gente tem o templo, eu no caso, eu tenho o templo na frente de casa. Eu não levo 15 minutos para chegar no templo. Eu levo 15 minutos indo me arrastando, assim, eu não quero derramar uma gota de suor, aí eu vou andando bem devagarzinho. Mas a gente tem agora que abrir mão na nossa semana. Eu, por exemplo, tenho que estar toda quarta-feira à noite no templo. E
quando a minha filha estava nas férias, eu até falei isso para minha... Como é? Pra minha Coordenadora. coordenadora. Eu falei isso para ela, quando a Carmen estava nas férias, que é minha filha mais velha, estava tranquilo, porque ela não tinha que ir para a escola, não tinha que ir para as coisas que ela faz, não tinha que buscar fio na escola, né? Aí veio fevereiro, meu marido estava de férias, então meu marido ia buscar na reforço, ou ia deixar ela e dava para mim tranquilamente para a hora de reforço, para a hora de fazer, para o tempo. E essa semana acho que passou, o meu marido acabou as férias dele, a minha filha já voltou para a escola, né? E eu saí daqui, aí eu pedi para o meu sogro ir buscar ela, mas eu já daqui aquela preocupação, tipo, ai, e se esquecerem? E se chover muito? E se... Aí eu fui assim, mas eu tenho que parar e fazer isso aqui agora, né? Quando eu fui designada, eu prometi que eu ia estar lá toda quarta-feira, das 4 até as 10 da noite. Então, agir com essas dificuldades, com a complexidade que agora vai existir nas nossas vidas, em tudo que eu citei o templo, eu citei o instituto, mas isso convém em batizar, né? Porque quando a gente batiza na igreja, é só batizar, mas depois tem que fazer o quê? Investidura, tem que quê? Selar, tem que quê? Ter filho, e depois tomar sacramento. Partilhar o sacramento. Então, é muito difícil você partilhar o sacramento todos os domingos. Manter o convênio que você fez. A dificuldade, a complexidade é manter aquele ritmo, aquela continuidade. Acho Muito que agora bom. eu entendi. Agora eu entendi. Exatamente. Você falou do nível dos 3 níveis. Nível 1, nível 2 e nível 3. Entendeu, Agora, Flávia? Eu tô sozinha nessa também. a Sabrina pediu para falar. Pode falar, Sabrina. A G falou tanto que eu tinha desistido. Não, desista não. Me ama menos. Tá. A inocitação fala sobre a inocência, mas acho que não seja somente isso, acho que seja algo mais simples, algo mais automático, assim, de uma pessoa que simplesmente quer ficar no estado ideal, né, como você falou, né, não quer sair desse mundo das nuvens dela. Tem uma citação do elder Jeffrey R. Holland, que ele disse assim: se ainda não foram, certamente um dia serão conclamados a defender sua fé, ou talvez até a suportar alguma agressão pessoal, simplesmente pelo fato de serem membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Esses momentos exigirão coragem e cortesia de sua parte. Então, me tocou bastante isso, porque realmente tem muita gente que pensa assim: virei membro da igreja, minha vida tem que ser perfeita. Né? Mas a gente sabe que não é assim. Né? A gente sabe que a gente veio aqui justamente para passar por experiências boas e ruins, né? Passar por desafios que vão nos ajudar a crescer, tanto espiritualmente quanto em outros aspectos da nossa vida. Então, acho que a pessoa ela quer ficar nessa simplicidade mesmo, só desse lado, né? Nessa parte ideal dela. Ela não quer passar por todos os desafios, ela não quer atravessar o rio. Ela quer continuar ali parada, porque ali está perfeito para ela. Ela não quer crescer, ela não quer evoluir. Ela acha que tá bom ali, aquele jeito, que né, a irmã estava falando no testemunho dela, né? Quando ela era criança, para ela estava perfeito só falar aquilo, né? Mas a gente vai passando o tempo, a gente vai vendo o real sentido das coisas. A gente tem que atravessar o rio, é a nossa obrigação, porque a gente vai ter que passar por todos esses desafios, todas essas experiências, sejam elas boas ou ruins, porque é isso que vai nos ajudar a ter mais conhecimento, vai ajudar a gente a crescer, principalmente espiritualmente, né? A gente precisa passar por tudo isso, a gente precisa atravessar esse riozinho, porque não adianta a gente ficar nesse estado de simplicidade. Eu não falo inocência porque realmente, assim, por exemplo, recém-conversos, dá para dizer, né? Um estado de inocência, né? Acabaram de se batizar, né? Mas aos que já são membros antigos, né? Esse estado automático na vida deles, né? De quererem simplesmente ficar ali parado, estou conformado com isso aqui e vou ficar só nisso aqui. Né? Eu lembro de um discurso onde
o Helder deu um exemplo dizendo que estava sendo entrevistado um bispo e um conselheiro, já lá no céu. Né? Cristo estava entrevistando eles e ele falou que, ou melhor, ele estava mostrando as mansões deles no céu. Né? E a mansão do bispo era simples, né? Em comparada ao do conselheiro dele, que era uma mansão enorme. Então o bispo perguntou: mas eu fui bispo, porque o meu conselheiro tem uma casa maior do que eu aqui, né? E Cristo falava que o bispo não tinha alcançado o potencial dele na Terra. Ele se conformou a ficar como bispo, mas o potencial dele era chegar a ser um 70 diário. Mas ele se conformou, ele resolveu ficar parado ali como bispo, ele achou que era o máximo para ele. Enquanto do conselheiro, o potencial máximo dele era realmente ser um bom conselheiro. Né? Então, ele alcançou o potencial máximo dele, enquanto o bispo resolveu ficar ali, acomodado naquele estado. Achou que era bom e ficou conformado. Então, todos nós precisamos alcançar esse nosso potencial, mas para isso a gente precisa passar por esse riozinho da complexidade. Perfeito. Muito obrigada, Celina. Muito obrigada mesmo. E temos a G e a Flávia para falar. Então, vamos para a Flávia e depois para a G. Quando a gente lê, né, como todo mundo, eu acredito que aqui, ninguém entendeu quando ele falou que dava centavo, não dava um centavo, né, pro lado da complexidade, deste lado. E eu consegui entender, porque como muitos falaram, a gente passa por coisas e o Senhor quer ver se nossa fé foi testada, se a gente está realmente com Ele, se a gente vai permanecer com Ele por mais que várias coisas aconteçam. Então, é tão maravilhoso quando, como você falou, do testemunho da moça lá, ela falou que agora que ela entendia, porque ela estava testificando que eu já era agradecendo pelas famílias dela, e a mesma coisa quando a gente passa por dificuldade. A gente pode testificar que o Senhor é verdadeiro, que às vezes a gente não muda porque a gente quer ficar ali no nosso conforto, mas às vezes temos que mudar porque o Senhor nos pede para mudar e porque realmente a nossa vida vai melhorar muito se mudarmos. Então, é muito bom, como você falou, é muito bom ver do outro lado do rio. Realmente, é muito bom ver do outro lado do rio. Eu passei 8 anos só para ver do outro lado do rio. E agora eu consegui entender como a gente ver do outro lado do rio. E é maravilhoso. É maravilhoso. Muito bom. Obrigada, Flávia. G. Assim, usando o que a Sabrina falou, né, sobre esse discurso que ela falou, que eu já esqueci, mas já absorvi alguma coisa daí. Eu vejo isso muito no meu dia a dia. Eu vejo, por exemplo, eu faço parte da ala castanheira. Tu que não é daqui, é a área do templo. O templo fica na área da ala castanheira. E no começo eu precisava chamar uma pessoa para ir para o templo e tudo mais. E muitas pessoas iam falar assim, eu não vou, porque eu não estou com o espírito para ir no templo. E isso, tipo, me assustava muito, porque como você não está com o espírito para ir para o templo? Tipo, você não está com você não se sente digna de estar no templo. E eu escuto ainda muito isso. Tipo, eu não vou porque eu estou chateado, não pode ir com raiva para o templo, mas quando você chega no templo, você está com raiva ainda? Aí a pessoa não fala mais nada. E aí isso me preocupa bastante, porque é aquilo que a Sabrina falou, a pessoa se acomodou em estar naquele lado do rio, sabe? Tipo, do bispo, né? Que, eu virei bispo, eu já fui presidente da Soque-Soque, eu já fui presidente das moças, né? Eu já fui líder do jazz, né? Eu já tive um grande chamado, porque o pessoal que geralmente está estagnado assim, eles jogam o seu chamado mais alto que teve para poder dizer que já sabe, que já tem esse conhecimento, que eu que não vou adquirir esse conhecimento, porque o pessoal gosta muito de julgar o jovem, né? Ainda mais quando o jovem é jovem e o jovem é jovem na igreja. E eu vejo muito falar isso, eu não vou no templo.
E eu vejo gente na minha aula que o tempo foi dedicado aqui em novembro, né? Tem novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março já, 5 meses. E pessoas que não foram no templo ainda, ou que foram uma vez e acham que isso basta. Ah, eu já fui no templo em janeiro. Não tenho. E quem for no templo agora vai ver que mudou muita coisa, de fevereiro para março, né? Então, vem aquela parte de cadê? A fé não é a igreja que vai continuar mudando, não vai continuar evoluindo, constantes revelações. Como você se basta com só isso de revelação? Né? Isso me preocupa muito. Eu passo isso para minha filha de que não. A gente o Senhor, aí eu estava no templo esses dias e eu fui abrir uma escritura para ler. E eu não me lembro mais, não me pergunte, viu, Flávia? Mas ela falava a respeito da pessoa, isso basta, né? Isso já é o suficiente. Daquele que diz que tudo vai bem, né? Ah, sim, segundo Nef. Isso aí, ó. Adoro você. Tô adorando a Sabrina, tô na memória que vocês vão me falando para mim qual é a... né? Daquele que diz que tá tudo bem, eu vou outro dia, eu já fui no templo, eu já tive um chamado, né? É constância. Nem toda vez que eu vou pro templo, eu tô assim 100%. Mas não saio do templo 100%. Sabe? A minha coordenadora, uma vez, passou uma situação chata lá no templo, e ela falou para algumas pessoas, em uma reunião lá, ela chegou e falou, se você vem para o templo e não sai daqui do templo melhor, isso sim é preocupante. Mas se você vem para o templo querendo curar suas dores, querendo melhorar o seu sentimento em relação às pessoas, querendo o conhecimento, você está com o sentimento certo de entrar no templo. Né? Porque não tem, tu vai passar, quem tem filho, tu vai passar um estresse durante o dia. Tu vai passar pelo menos um estresse durante o dia. Isso é por dia, 24 horas, viu? Tu vai ter essas dificuldades diárias. É que nem o irmão falou no testemunho. Não é que agora você casou, tem um casamento eterno, que você não vai ter discussão com o seu marido, né? Que você não vai brigar com o seu filho, né? Que você agora vai estar ótimo de estar na situação que você está. Não, o evangelho mesmo sim fala para você progredir espiritualmente, fisicamente. Agora mudou os negócios dos jovens, né? Eu estava vendo, a minha filha lá começou a fazer, tomei vergonha, comecei a incentivar a minha filha a fazer. Não é mais aquele livrinho dos jovens, é um livrinho que fala que ele vai escolher, no que ele vai progredir mentalmente, fisicamente, espiritualmente, socialmente. Né? Eu acho que vem dessa questão de você se avaliar e ver no que você pode sair do bom e vai passar para essa complexidade e realmente encontrar o excelente, né? Eu acho que agora vai o tema do que eu vou conversar na próxima sexta aula. Muito bom. Então, vocês falaram todos os estágios. Olha o segundo estágio. É a complexidade em si, é o rio. A lacuna entre o que é real e o que é ideal, onde vivemos entre conflitos e certezas. E há um problema de se viver aqui. Muitas pessoas elas acabam querendo permanecer nesse estágio. Então, são os pessimistas. São as pessoas que só enxergam o líder, a visão ali do ideal, que o estágio juntava. Os líderes são perfeitos, a igreja é perfeita, com certeza. Os líderes são perfeitos, ninguém erra, ninguém briga com ninguém, o casamento é perfeito, as mães são maravilhosas, ninguém nunca grita com os filhos, ninguém nunca levanta a voz, esse é o ideal. Aí chega ali no segundo estágio, no rio, chega na complexidade. Um líder, ele até cita esse exemplo, um líder esquece uma reunião importante, se estressa em algum momento. Aí você pega e, nossa, o que é isso? Consegue perceber esse real, diferente do ideal, e permanece aí. Não, é porque os líderes não... Não, a igreja pode ser verdadeira, mas esses homens aí, pela fé. Então, começa a viver desse conflito, dessa incerteza. Fica ali no rio, não sai do rio. Saiu do estágio inocente, do estágio
que é tudo ideal, e começa a ver que existe dificuldades reais, existe o real ali, que tem a diferença do ideal. Ele cita exemplos de pessoas que se decepcionam com os próprios pais. Eu vi muito isso enquanto fui líder dos jovens, crianças que nasceram no convênio, jovens que nasceram no convênio, e um dos pais, infelizmente, cedeu a uma tentação a divórcio. Isso está lá no podcast, fala sobre divórcio, uma das questões. E aquele jovem, aquela criança, e até jovens adultos mesmo, saiu ali do ideal, né, do estágio 1, mergulhou na complexidade, mergulhou no rio e não consegue sair dali. Ela cita o exemplo da Holly. Ela falou que a Holly, ela falou que ela era alguém que estava progredindo na simplicidade ingênua, passando pela complexidade até a simplicidade estabilizada. Ela disse que aos 18 anos a Holly era extremamente ativa na igreja, mas era como uma espécie de piloto automático. Eu acho que foi a Sabrina que falou sobre isso, sobre esse piloto automático, né? Que ela falou ali da área de conforto, de ficar ali na sua zona de conforto. Então, ela estava ali no piloto automático, a Holly. Só que certo dia alguém a persuadiu de que as mulheres deveriam possuir o sacerdócio. Aí está o perigo de você ficar no estágio 1. Você não tem raiz. Sólido. Aí ela ficou indignada. Ela ficou tão convencida que ela desistiu de ser membro da igreja. Só alguns anos mais tarde é que a colega dela da faculdade, que eles moram lá nos Estados Unidos, eles moram na faculdade, ela estava sendo visitada pelos missionários. Aí, então, a Holly decidiu participar das aulas. Seu coração sentiu-se tocado e ela decidiu orar pela primeira vez depois de muitos anos. E ela diz que, ao expressar as palavras Pai Celestial, seu coração gelado começou a derreter. Ela disse que começou a chorar. E naquele momento ela sentiu um vínculo com o Pai Celestial que ela chamou de proximidade, aproximação. Resumindo a história, ela foi rebatizada e à medida que ela foi retomando seus estudos, suas orações, ela se aprofundou. E ela falou assim, a rebeldia se transformou em confiança. Ela se expressou, confio nele, ele sabe o que está fazendo. Então, há um perigo, nós precisamos passar pela complexidade, nós precisamos passar pelos testes da nossa fé. Mas o que vai fazer a diferença é o estágio 3. Quem pode ler o estágio 3? Eu sei que vocês já falaram muito. E vocês falaram exatamente o estágio 3. Eu posso ler, Daniela, de volta. O terceiro estágio é a simplicidade que vai além da complexidade. Uma perspectiva sólida e bem fundada, atenuada e testada pelo tempo e pela experiência. Então, eu acredito que foi a Flávia que ela falou, é muito bom estar desse lado do rio. Então, nós já passamos pela parte do ideal, de acreditar que só existe o ideal. Passamos pelas dificuldades. E aí nós passamos a ter uma escolha. Lembra do primeiro modelo lá, raciocínio lógico, mais fé, da equilíbrio? Então, nós usamos o nosso raciocínio, nós usamos o nosso intelecto. Então, nós enxergamos a realidade como ela é. Mas nós sabemos do ideal. E, a partir disso, nós tomamos nossa decisão. O Elder Raffen, ele conta uma história dele, a própria experiência dele, de quando ele percebeu que nunca podemos ficar só na complexidade. Então, ele falou que ele já estava mais de um ano na missão, na Alemanha. Então, ele falou que já estava no estágio ali de saber que não era fácil a missão, não era fácil batizar. E ele foi designado para treinar um jovem missionário, que estava ali no estágio 1, inocência pura. E ele falou que em um determinado dia ele precisou fazer uma divisão, ele precisou participar de uma reunião e o companheiro dele, o Júnior, ficou com outro elder fazendo proselitismo. Nesse trabalho, nesse dia, eles encontraram uma senhora.
E esse companheiro dele disse que se sentiu muito tocado. E falou, não, ela, uma pessoa muito... Eles estavam batendo portas em prédios. Ele falou que era uma rua cheia de prédios. E esse companheiro dele falou muito feliz, não, ela é uma eleita, vamos lá. Aí ele falou assim, eu só esqueci, ele ficou tão empolgado, que ele esqueceu de anotar o nome da mulher e o endereço dela. Simplesmente isso. Aí imagine para o Helder, que estava ali, o Helder Afton, estava na complexidade. Aí ele falou, tá bom, então vamos lá. Porque o Helder, o companheiro dele, garantiu para ele que ele reconheceria o nome dela quando visse. Tá bom. Eles falaram depois de algumas horas, batendo portas, subindo e descendo escadas, ele só sabia de uma coisa, que ela morava no 5º andar, o Helder. Aí ele falou, não, Helder, nós precisamos voltar para o trabalho. Aí ele disse que o Helder começou a chorar. O companheiro Júnior dele falou, não, Helder, eu senti, o Espírito me falou que é ela. Aí ele disse que ele sussurrou, resmungando. Talvez ele tenha dito para você anotar o nome e o endereço. Aí ele falou, com o intuito, ele só falou baixinho isso, mas com o intuito de dar uma lição para o companheiro Júnior dele. Ele falou, vamos subir, vamos continuar subindo e descendo a escada, por mais alguns quarteirões. E ele falou que finalmente eles encontraram ela. E ele fala que 40 anos depois, ele estava com ela e o esposo dela, que atualmente era o selador do templo, selando a própria filha. Então ele fala que nunca podemos perder de vista o ideal. Então ele, enquanto estava na complexidade dele, ele pôde encontrar o ideal. E isso ele foi para o estágio 3. É quando nós sabemos o ideal, nós sabemos as dificuldades, as complexidades, a realidade da vida. Mas mesmo assim nós escolhemos obedecer. Agora conscientes, não com uma fé cega, mas com uma fé muito consciente. E ele chama assim, uma fé que eu chamo de fé bem informada. É quando nós usamos o nosso intelecto e o nosso arbítrio para escolher viver o Evangelho. Quem pode ler? A melhor resposta para a lacuna da incerteza é continuar crescendo no estágio 3, onde não ficamos apenas contemplando o que é real e o que é ideal. Ali, nós nos agarramos a cada expectativa, com os olhos e o coração bem abertos, ao enxergarmos através das lentes da simplicidade que vai além da complexidade. Conseguimos agir mesmo quando ansiamos por mais evidências, antes de decidir o que fazer. Alguém gostaria de comentar? Quando tu estava falando a respeito do Helder, eu lembrei de um filme que eu assisti da igreja, que é Os 3 Melhores Anos da Minha Vida. Lá é a história de um missionário que teve uma decepção muito grande e ele acabou assim desfocando da missão dele. Ele não tinha mais a certeza de estar fazendo a coisa certa. Ele ficou um tempo naquela complexidade, né? E aí o líder de missão dele deu ele para treinar um missionário novo. E como tu falaste aí, né, missionário novo, ele empolgado, isso, aquilo, outro. E ele totalmente depressivo na missão dele. E eu sei que no final de tudo, né, o missionário, o novo, ele
ele se fortalece, ele aprende o novo idioma, porque o medo maior do novo missionário era aprender o idioma do lugar. E no final ele consegue desenvolver isso e continuar mantendo o empolgamento que ele tinha no começo. E o que os 2 melhores anos da minha vida, né? O jovem que estava voltando, que ele acaba voltando de missão no final. E aí ele volta renovado. E uma vez eu estava conversando com o bispo, a gente estava conversando sobre os jovens que estavam com interesse de ir para a missão na nossa ala. E aí a gente estava falando sobre a maturidade, né? Porque antigamente os missionários iam, olha só, são mais ele falando, né? As pessoas que ele convertia era ele mesmo, porque eles iam meninos, faziam investidura e voltavam homens de lá, né? Hoje em dia, como tem um templo aqui próximo, os jovens fazem investidura aqui, né? E vão para a missão. O Maria está fazendo isso. E aí a preocupação do bispo era exatamente isso: a maturidade que esse jovem tem para passar pela complexidade, para depois encontrar, para não ficar com essa ansiedade de estar fazendo, né, as coisas. E eu lembrei desse filme, e eu perdi o que eu estava falando. Mas ter a fé para continuar fazendo o que tem que ser feito, mesmo que você não tenha certeza do que está fazendo, né? De estar com aquela dúvida. Eu falei mais cedo sobre os irmãos, e eu me lembro que uma vez dessas, a pessoa chegou para mim e falou assim: tu não tá com sentimento para ir pro templo, porque eu não estava bem nesse dia. E ela falou: eu não sou hipócrita o suficiente para ir para a igreja tomar o sacramento. E eu saí do lugar com esse pensamento: eu não estou digna de tomar o sacramento, porque eu não tenho espírito para tomar o sacramento. E eu chegando lá, dizendo: mas eu vou seguir o que o Senhor me fala, de ir para a igreja. Eu tenho que ir. E aí eu fui, quando eu estava lá, e ouvindo os hinos, e na hora de que começaram a abençoar o sacramento, eu senti que eu tinha que renovar o meu convênio com o Senhor. Eu posso não estar perfeita no Evangelho, mas eu estou cumprindo, estou tentando cumprir o que eu prometi para o Senhor. Eu não estou mais naquele estágio de tudo vai bem. Eu sei que nem tudo vai estar bem. Né? Então, se eu esperar para ficar tudo bem, ou então me acomodar aqui, porque aqui está seguro, aqui está ideal, aqui eu não tenho dificuldades, né? Aqui eu não tenho que desenvolver nada, não tenho que aprender nada. Eu sei que se eu permanecer ali, não sei se foi uma escritura, não sei se foi alguém que falou, mas falou que se você não progride no Evangelho, se você permanece o mesmo que você foi ontem, você já começou a regredir. Você tem que progredir todos os dias no Evangelho. Se você está bem aqui, progredir tudo que tinha que progredir hoje, e continuar com esse pensamento amanhã, você já não vai estar mais 100%, porque você deixou de evoluir o que tinha para evoluir hoje. É isso. Muito bom. Muito obrigada, Gê. E você me fez lembrar, eu sempre fui professora lá no meus chamados. Eu tinha outros chamados, mas eu sempre fui. Uma coisa que meus alunos sempre sabem, que eu faço uma escada na lousa e nossa vida é uma escada rolante descendo para baixo. Se você parar, você está descendo. Nós precisamos estar em constante movimento. E como você falou, nós não podemos ficar lá na simplicidade, né, vivendo aquele ideal. Nós também não podemos ficar na complexidade. Isso que você falou que uma pessoa comentou com você, que você não estava digno, que você não deveria, ele fala sobre isso, que as pessoas que ficam na complexidade, elas adoram estourar a bolha de quem está na simplicidade. Elas adoram jogar o pessimismo, a realidade. E ele fala que isso é muito perigoso, porque isso quebra o de mais importante que nós temos, que é o espírito. Que é esse desejo de sermos guiados pelo espírito. E esse desejo de melhorarmos a cada dia. Então, ele fala que, ele cita a alma, que quando nós plantamos a semente, aquilo ainda não é tudo. Nós precisamos regar a semente. Isso também não é tudo.
Depois vai vir o sol escaldante, que vai vir a complexidade, vamos ver, e nós precisamos encarar, nós não podemos voltar para a simplicidade desse lado da complexidade, nós precisamos encarar. E como é que eu encaro? É quando ele fala, quando nós aceitamos um chamado, mesmo com a vida atarefada. É quando nós decidimos nos dedicar ao evangelho, mesmo quando tudo está dizendo contra aquilo. É quando eu decido ir ao templo toda semana, mesmo que para isso eu precise fazer todo um remanejamento da minha rotina. Agora que eu tenho um templo aqui. Decidi ir para o instituto como uma prioridade na minha vida, mesmo que existam outras coisas, existam faculdade, exista trabalho de faculdade, existe meu TCC, que eu sei que muitos jovens ficam muito com essa questão do TCC. Então, é quando nós escolhemos conscientemente obedecer. E ele fala, e quando alcançarmos a árvore da vida, não haverá mais lacuna entre o que é real e o que é ideal. Teremos resolvido nossas complexidades por meio de um processo de refinamento árduo, mas confiável, por meio do qual em pura e consciente simplicidade, o real e o ideal se tornam um. Como a Flávia falou, é muito bom estar deste lado da complexidade. E nós vamos ter isso, é um processo para a vida toda. Eu posso estar deste lado da complexidade, eu posso estar neste lado, simplicidade, deste lado da complexidade, em alguns pontos da minha vida. Mas em outros pontos eu ainda estou na simplicidade inocente. Em outros pontos eu estou na complexidade. Então, que nós possamos encontrar a nossa complexidade aqui, lembra do início da aula? Que nós possamos, eu vou fazer junto com vocês, saber onde é que está a nossa complexidade. Qual é a nossa questão da alma? Qual é essa nossa questão que nós precisamos resolver? E nós vamos passar ela por tudo que nós vamos aprender nesse curso. Então, eu testifico a vocês que todo dia, como a Gê falou, todos os dias nós vamos ter essas experiências, que nós podemos escolher o excelente em vez do bom ou do muito bom. E que o Senhor ele vai nos ajudar. O Elder Neil L. Anderson, ele fala sobre isso, que a revelação é ela que vai nos ajudar. Como é que nós vamos encontrar as nossas respostas? É através da revelação, é através do Espírito Santo. Mas para isso nós precisamos fazer a nossa parte. Eu gosto de um livro do Elder Jeffrey Holland, que fala Assim na Terra como no Céu. É um livro dele e da Patrícia Holland, da esposa dele. Que ele fala sobre que nós precisamos orar, mesmo quando não temos vontade de orar. E ele tem uma citação que ele fala que os céus estremecem quando alguém, em pura obediência, mesmo sem entender por quê, resolve ser obediente. Porque é isso que vai refinar nosso espírito e a nossa fé. E essa não é a fé cega da simplicidade. É a fé que enxerga e que sabe do real e escolhe pelo ideal e assim tem a sua confirmação pelo Espírito de que aquilo é real. E é essa aula que eu compartilho com vocês, meu testemunho e meu agradecimento. Essa aula foi maravilhosa pela participação de vocês. Em nome de Jesus Cristo, amém. Vocês podem falar amém. Eu lembrei de uma aula que eu tive lá no Instituto, que ele falava, desligue o microfone e fala. Quem pode oferecer para a gente a nossa oração de encerramento? Eu posso. Sabrina? Não foi você não orou no começo? Foi a Sabrina que orou no começo. A Sabrina que Deus abençoe para ela. Não, mas peraí. Antes de encerrar, de alguém fazer a oração. É igual. Oi. Irmã, a senhora não acha que seria útil ter um grupo de WhatsApp só com os alunos aqui desse curso? Tipo assim, eu acho pelo menos viável. Eu não quero ter grupo com a Sabrina, não. Eu ia falar isso para vocês. Estou falando, a Sabrina precisa ser minha secretária. Porque assim, pensei nisso. Quando tem atividades para fazer, eu acho mais viável ter um grupo para ficar lembrando as pessoas de fazerem as atividades do que
esperar até a outra semana para a aula, assim, para perguntar se a pessoa fez. Aí a pessoa, no meio da semana, acaba esquecendo. Ou seja, Aí- a Sabrina quer um grupo para ficar tomando conta dos outros. Não muda. Sabrina, você pode ficar responsável por isso? Posso, eu só preciso do número dos alunos. Tá, eu vou te passar o meu número, tá? Aqui, antes de eu vou terminar a gravação depois da oração, aí eu te passo, tá bom? Tá bom. Aí a gente vai passando aqui, depois que eu desligar, a gente vai passando, tá? Os números. E a gente cria, vai ser muito bom mesmo. Até mesmo por causa dessa nossa atividade que nós precisamos fazer. Tá bom? E aí, quem vai poder fazer a oração pra gente? E houve silêncio. Não, é que eu ia fazer oração, mas... Oi? Quem tá falando? G? G, você pode fazer pra gente? Eu estava tentando aqui apaziguar a situação aqui, por isso que eu não liguei para microfone. Eu entendo isso, eu entendo. Os meus também já estão bem agitados. Tá. Querido Pai Celestial, nós agradecemos pelo dia de hoje, agradecemos por esta aula, agradecemos por tudo que podemos aprender hoje, agradecemos por ter compartilhado nossos testemunhos, agradecemos por poder sair dessa aula mais fortalecidos, agradecemos pela internet, por poder usar ela da melhor forma correta, Pai. Pedimos que você possa abençoar o nosso dia, que possamos continuar assim, seu Santo Espírito nas nossas ações diárias, que você possa abençoar nós e as pessoas que nos rodeiam, que possamos ser a luz na vida dessas pessoas, Pai, e que possamos sair do estado bom, passar pelas dificuldades que vamos passar para poder encontrar um lugar excelente, Pai, continuamente em nossas vidas. São essas bênçãos que nós pedimos e agradecemos. Em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo, também. Amém. Amém. Obrigada. Vou terminar aqui de gravar.